Tá bom, pode começar. Já comecei aqui, Flávio, pode começar. Pronto, desculpa. Normal, tranquilo. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, parabéns pela criação da Liga Acadêmica de Psicologia Analítica. Agradecer imensamente o convite para vir aqui conversar com vocês sobre dois temas pelos quais eu sou apaixonado, Jung e a música. E antes de eu começar a falar de mim, eu vou tocar uma música que já fala de mim. É uma música minha que, prestem atenção na letra, porque ela tem muito a ver com tudo que nós vamos conversar essa noite. É isso. Graças. Obrigado. Então, vou compartilhar minha tela aqui agora. Estão vendo? Ok. Bem, o tema que nós vamos conversar, Jung e a música, é com base na minha monografia que eu fiz na minha pós-graduação de Psicologia Analítica, que é a música da sombra. Considerações sobre a influência da sombra no processo de composição musical. Ok? Hoje, essa monografia se transformou num módulo de um curso online que eu tenho em parceria com o Marcel Marigo, que é psicólogo e musicoterapeuta. O curso é Música para Psicólogos. E, em breve, esse módulo do curso vai ser lançado como um mini curso, um curso à parte, para quem não quiser fazer o curso completo, fazer só esse curso da música da sombra, né?
Para quem ficar até mais tarde, perto do fim da nossa fala, eu vou dar para vocês um e-book com uma degustação desse curso para vocês. Uma degustação do curso completo, tá? O de música para psicólogos. Mas então, deixa eu me apresentar. Quem sou eu? Não vou falar com detalhes, não precisa, só para vocês terem uma ideia de onde eu venho, né? Eu sou psicoterapeuta, psicologia junguiana pelo IGEP, minha pós-graduação. Tenho uma extensão também em psicologia positiva, pelo NAPEM, que é o Núcleo de Apoio à Psicologia Positiva e Educação Emocional. Sou coautor desses livros, Psicologia Criativa e Psicologia Positiva na Prática. Esses são de papel, mas eu também sou autor e coautor de alguns e-books, livros digitais. Facilitador de um jogo da transformação, que é uma ferramenta terapêutica muito legal. E sou músico. Como músico, sou compositor, sou maestro. Na verdade, essa carreira veio antes, depois é que eu entrei para a área da psicoterapia. Então, eu já fiz discos, fiz shows, fiz trilhas sonoras, trabalhei muito com a Orquestra Filarmônica de Brasília, orquestrando e regendo para música popular, e trabalhei com alguns artistas famosos, como Leila Pinheiro, Antônio Adolfo, Naraliano, Claudio Nucci, blá, 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 blá. Ok. Então, esse sou eu, moro em Brasília, tenho uma filha de 22 anos, que faz biologia, e gosto muito de música, de Jung e da psicologia positiva. Antes da gente entrar propriamente no terreno junguiano, eu vou falar de forma da música. Por que a gente está trazendo a música para falar num contexto psicológico, né? Então, tem várias coisas que a gente pode falar sobre o poder da música, dá para fazer uma palestra inteira só sobre isso, mas eu vou trazer alguns tópicos. Por exemplo, a música melhora a capacidade de comunicação. Ela ajuda as pessoas a reconhecerem as emoções e, consequentemente, se expressarem melhor. Inclusive, isso é confirmado, isso é já estudado em casos de pessoas autistas, que, por definição, têm dificuldade de expressão e reconhecimento de emoções, né? E a música ajuda muito nesse contexto. A música melhora a concentração. Não, se você não ouve música com frequência e não apenas deixa ela tocar, mas fica prestando atenção, ouvindo realmente a música, você vai desenvolvendo sua capacidade de prestar atenção nos detalhes. O que está acontecendo? Que instrumento que está tocando? O que o instrumento está fazendo? Mesmo sem entender de música, se você prestar atenção nos detalhes, você vai desenvolver essa concentração, vai se treinar para filtrar ruídos. E quando você tiver alcançado esse nível de concentração, você pode deixar ela tocando de fundo, que ela vai te ajudar a se concentrar, é o que muita gente faz na hora de estudar, né? Ela mexe com as emoções básicas, né? Não só as 6 emoções básicas estudadas por Paul Ekman, mas, em geral, as emoções humanas. A música influi muito. E as trilhas sonoras de filmes, de seriados, de novelas, de teatro, trabalham muito com isso. É uma ciência também. Existem cursos longos só para saber como fazer música para cinema, porque a música complementa e muito a mensagem que está sendo transmitida por um filme. Não bastam as palavras do roteiro, né? A publicidade também usa muito isso, né? O tempo passa diferente quando estamos ouvindo música. E isso também tem sido estudado cientificamente e tem sido usado em lojas e no telemarketing. Em lojas é comum, por exemplo, você entrar num restaurante, não todos, aqueles que têm noção dessas coisas, que tem uma música de fundo que tem não apenas a função de entretenimento, mas também a função de fazer você ficar mais tempo lá dentro e, consequentemente, consumir mais. Algumas lojas de shopping, algumas lojas mais... Os seus donos têm uma visão mais ampla e têm noção dessas coisas, usam isso conscientemente para fazer você gastar mais. E o telemarketing, vocês sabem, né? Aquela musiquinha que fica tocando quando a mocinha do telemarketing manda você esperar enquanto ela vai tentar
resolver o seu problema e nem sempre resolve, a música ajuda você a ficar paciente para esperar, tranquilo quando ela não resolve, etc, etc. Então, tudo isso é pensado. Os movimentos harmonizam-se. Os nossos batimentos cardíacos entram na velocidade da música e você acaba se movimentando, andando. Se você for fazer uma caminhada com o fone de ouvido, você vai acabar caminhando na velocidade da música. Por isso que não é legal você botar uma playlist que varia muito de música rápida, música rápida, música lenta, senão você não vai conseguir caminhar direito. E também não botar só música lenta, porque senão você também vai caminhar muito devagar. Isso se usa muito nas academias, é bom para malhar, eles põem de propósito músicas numa velocidade X que vão não só ajudar você a sincronizar os movimentos, mas também fazer você ficar mais tempo ali, fazer melhor exercício, não ver o tempo passar. A música Flávio, Oi. desculpa te interromper, é que o Danilo fez uma pergunta no chat, Aham. e aí se relaciona, né, com isso que você está falando, ele disse, essa função do ouvir que vimos no curso, onde desperta o intelecto, Como eu não entendi? ele colocou, professor, essa é a função do ouvir que vimos no curso, onde desperta o intelecto? Eu não sei No, se no eu não curso? sei, é o que ele disse. É que o Danilo está por aí, né? Danilo, se quiser falar, você participou do grupo do WhatsApp em que a gente levou alguns desses conceitos, não foi isso? Eu Ele acho que falou, foi. sim, estou sem microfone, sim, sim. Tá legal. Então, acho que é isso que ele está chamando de curso. Foi um grupo no WhatsApp que nós tivemos, onde nós levamos alguns desses conceitos, e foi lá que nós lançamos a primeira turma do nosso curso de música para psicólogos, que aprofunda isso tudo bastante. Então, ele perguntou se foi isso que nós falamos lá sobre o ouvir. É isso, né, a pergunta? E sobre despertar o intelecto. Sim, despertar o intelecto é um dos efeitos da música. Quando você ouve a música prestando atenção e compreendendo a música, você com certeza está desenvolvendo o seu intelecto. Por isso é muito bom também submeter as crianças à música, a boa música de preferência, embora o conceito de boa e ruim seja muito relativo. Mas músicas que tenham mais elementos, que sejam mais ricas, que tenham, né? Não estou falando de estilo nenhum, né? Músicas bem feitas, com bastante coisas acontecendo ali dentro, isso ajuda a criança a desenvolver. Não sei se respondi a pergunta do Danilo, espero que sim. Se não, eu pergunto de novo, por favor. Bom, a música diminui dores, acelera a cura, que são coisas usadas na musicoterapia, né? A musicoterapia é bastante utilizada em hospitais. E altera até paladar, né? Eu tenho algumas experiências muito interessantes, a gente já fez no workshop, em que você põe um gole de água tônica na boca, que a água tônica ela é meio amarga e meio doce, né? Então, você põe na boca e põe um determinado tipo de música para ouvir, você sente ela doce. Põe outro tipo de música, você sente ela amarga. É muito legal. Tem mais, tem mais. E eu vou tentar até passar mais rápido agora para a gente não ficar só no poder da música. Quero falar de novo também. Vamos? Ajuda a controlar as emoções. Controlar é uma palavra controversa, né? A gente não controla nada, na verdade, né? Mas pelo menos que a gente tenha mais autoconhecimento e perceba as nossas emoções e com isso a gente consiga lidar melhor com elas. A música ajuda nisso. Melhora a memória. Tem um documentário no YouTube, vocês podem procurar, chamado Alive Inside, Vivo por Dentro, né? Que fala de um trabalho de um pesquisador norte-americano com idosos, em que ele, usando a música, ele ajuda esses idosos a recuperarem memórias que todos tinham dado por perdidas. Fortalece vínculos entre as pessoas. Não é muito comum a gente falar assim, essa aqui é a nossa música. A gente associa músicas aos nossos relacionamentos e com isso fortalece os relacionamentos, né? Desenvolve o raciocínio lógico. Eu acho que aí está a resposta para o Danilo, né? A música desenvolve o raciocínio lógico. Não tem mais. Aumenta a vitalidade, a disposição física mesmo.
Propicia autoconhecimento. Acho que meio que já falamos disso, né? Porque você passa a prestar mais atenção nos detalhes fora e dentro de você. Acelera o aprendizado também. Favorece o rapport entre os membros de um grupo. Você, por exemplo, vai fazer uma terapia em grupo. Se você, para começar a sessão, botar uma música para todo mundo cantar junto, por exemplo, isso é fantástico para as pessoas relaxarem, se integrarem, se sentirem mais à vontade para todo o trabalho que vai ser feito. E muito mais. E muito mais mesmo. Muito mais coisa. Então, vamos entrar aqui. São frases muito comuns que a gente costuma ouvir e, quem sabe, até falar. Quem de nós já não disse alguma dessas frases, né? A obra de um artista retrata a sua personalidade. É o que aquela música que eu cantei no começo disse, né? Não pergunte a um poeta se ele ama o amor, só ouça o que ele está cantando, né? E você vai ouvir a voz do amor nele. Outra frase que a gente ouve muito, a inspiração de um artista vem de dentro. Aí a gente pergunta, de dentro onde? Do bolso? E que inspiração? O que é essa inspiração? Né? Então, vamos procurar hoje falar sobre isso para entender essas frases estão certas, mas vamos entendê-las, não apenas repeti-las sem entender do que a gente está falando, né? Então, vamos perguntar o que é, afinal, a inspiração? E para a gente entrar na parte mais científica, vamos falar de Vygotsky. Sem um estudo psicológico especial, nunca vamos entender que leis regem os sentimentos numa obra de arte. Ou seja, não vamos ficar no achismo, vamos estudar isso para entender direito, né? Temos que entender essas leis. E agora o nosso querido amigo Carl Jung, que falou ali no livro O Espírito na Arte e na Ciência. A arte, em sua manifestação, é uma atividade psicológica. E, como tal, pode e deve ser submetida a considerações de cunho psicológico. Pois, sob esse aspecto, ela, a arte, como toda atividade humana que é oriunda de causas psicológicas, é objeto da psicologia. Ou seja, tudo que faz parte do contexto psicológico do ser humano, que faz parte da psique, toda a produção humana tem que ser estudada, porque é objeto da psicologia. Ops. David Tame escreveu esse livro, O Poder Oculto da Música, um livro interessante, e ele disse: não há dúvida de que o mínimo denominador comum que determina a natureza precisa de qualquer obra musical é o estado mental e emocional do compositor e ou do executante. Isso é muito interessante também. Não é só do compositor que nós vamos falar. Quando você está tocando ou cantando uma música, ou até quando você escolhe uma música para botar para tocar, seja num disco, se é que alguém ainda usa disco, seja no Spotify, quando você escolhe a música que você vai colocar para ouvir, você está externando o seu estado mental e emocional. Então, vamos falar um pouco de algumas coisas do Jung que eu imagino que todos já saibam. Então, só para a gente lembrar e para a gente contextualizar, vou trazer alguns conceitos jungianos para a gente entrar nesse tema. Só fazer uma coisa aqui. Um momento. Eu estou silenciando algumas abas aqui do meu navegador que estavam fazendo barulho. Ok, voltando. Cá estamos. Então, o que é inconsciente, né? Todo mundo já sabe. É a fonte de todas as forças instintivas da psique. Essa é a definição junguiana, né? Uma das diversas definições dele. Cada vez que ele falava sobre isso, ele descrevia com palavras diferentes, né? E o inconsciente, ele engloba todos os conteúdos ou processos psíquicos que não são conscientes. E não são conscientes ou porque já foram
e aí escorregaram e caíram no inconsciente, né? Porque não precisavam, não precisava ficar mantendo isso na consciência, ou porque nunca chegaram a ser conscientes também, né? E a consciência se desenvolve a partir do inconsciente e não o contrário. Essa é uma das principais diferenças da teoria junguiana para psicanálise e outras abordagens, né? Ele vê isso dessa forma inversa, que a mim parece muito mais coerente, muito mais lógica, né? Ele diz que a gente já nasce com o inconsciente, supõe-se até que a gente já nasce com conteúdos nesse inconsciente, não sabemos de onde vem, e a partir dos estímulos que nós vamos recebendo desde o útero é que a gente vai, pouco a pouco, formando a consciência, que se forma ali pelos 2 anos e meio, 3 anos de vida, né? Quando a criança, pela primeira vez, diz a palavra eu, ela mostra que ela já está entendendo que ela é ela, né? Ela não é a mãe, ela não é os outros, ela não é o mundo, ela é um indivíduo. Então, ali mostra que ela tem uma consciência formada. Mas essa consciência vai continuar se desenvolvendo até o resto da vida, até o fim da vida, claro. Mas essa concepção é muito importante, é que a consciência que se desenvolve a partir do inconsciente e não o contrário. E a percepção da consciência ela é sempre limitada e incompleta, enquanto que o inconsciente está constantemente captando e armazenando informações. A consciência, gente, a consciência desliga. Quando você dorme, ela desliga. E às vezes acordada desliga também, né? Quantas vezes a gente dá uma viajada, assim, né? Isso é normal. Agora, o inconsciente não. O inconsciente está 24/7, o tempo todo ligado e gravando, captando e armazenando tudo, o tempo todo. O que passa pela consciência e o que não passa pela consciência. O que você presta atenção e o que você não presta atenção. Tudo, o tempo todo. É como se a gente olhasse por um buraco de fechadura. Não sei se você já deve ter ouvido essa metáfora do buraco da fechadura, né? Quando a gente está olhando no buraco da fechadura, a gente está olhando alguma coisa, está focando alguma coisa, mas a gente não está conseguindo ver tudo que tem lá atrás. E, mais ainda, a gente não consegue mais ver tudo que está atrás da gente, do lado de cá da fechadura. A gente só está vendo aquilo que o olho está vendo pelo buraquinho. Isso é a consciência. A consciência vê aquilo que ela foca. O que ela não está focando, não vê. Mas o inconsciente está vendo tudo. E a consciência e o inconsciente, eles interagem sem cessar. A consciência influencia o inconsciente influencia a consciência. Conteúdos que estavam na consciência se tornam inconscientes. Conteúdos inconscientes se tornam conscientes. Então, essa troca, essa via de mão dupla o tempo todo, né? E a ação do inconsciente, ela é muito poderosa, mas ela é tanto mais poderosa quanto mais ignorada. Nós praticamente podemos dizer que nós somos seres inconscientes. Né? Porque a proporção é muito maior até do que a ponta do iceberg, né? Acho que foi Freud que falou dessa metáfora do iceberg, mas o Jung falou que a consciência é um barquinho e o inconsciente é o oceano. É uma proporção muito mais contrastante, né? Então, é o que nos dirige na vida, realmente, é o inconsciente. Nós somos seres inconscientes. Pesado dizer isso, né? Pensar nisso, né? Somos tragados pelo inconsciente. Tragados, olha que palavra poética. É isso mesmo. E um dos objetivos do autoconhecimento, um dos objetivos da terapia é ampliar a consciência. E ampliar com o quê? O que a gente vai botar dentro da consciência para ela ficar maior? Conteúdos que estão no inconsciente. Então, ou seja, nós precisamos, através do autoconhecimento, da terapia, conhecer mais conteúdos inconscientes nossos, para tirar eles de lá e botar aqui fora para a gente ver. A partir do momento que você vê, você toma consciência dele, ele amplia a sua consciência, né? Mas nunca vamos conseguir ter a consciência total. Então, por isso, o inconsciente guarda um grande tesouro escondido, com um grande potencial
criativo. E como são muitas as informações armazenadas, é um material riquíssimo, riquíssimo. Agora vamos falar de sombra. A sombra, para muitos, é um tema difícil da gente estudar na psicologia analítica, a começar porque ele é muito parecido com o inconsciente. A sombra é inconsciente. Mas a sombra, ela é como se fosse o fundo do buraco, né? Ela é aquela coisa mais difícil de acessar mesmo. Muita coisa do que está ali, nós jogamos lá porque não quisemos, nós rejeitamos aquilo. Na nossa formação mesmo, né? Não vou falar com detalhes aqui de formação, isso tudo, mas você já deve ter estudado isso também, eu estou só fazendo um apanhado geral, né? Tudo aquilo que nós não aceitamos para a nossa personalidade, nós jogamos na sombra. E com isso jogamos coisas ruins e coisas boas também. Enfim. Então, a sombra, segundo Jung, é um aglomerado de conteúdos inconscientes rejeitados pelo ego ou dos quais o ego nunca tomou conhecimento. Só lembrando rapidamente, o conceito de ego aqui é o conceito junguiano. Ele é o gerente da consciência. Tá? E tem o self, que é o centro do todo. Né? E eu tive um professor que falava que o ego não, ele não é o gerente da consciência, não. Ele é só o porteiro. Só está ali vendo o que permite que entre ou não na consciência. E a sombra, gente, isso aqui é importante para a gente. Porque coisas que, por exemplo, aqui no Ocidente não são muito bem aceitas na sociedade, e por isso a gente costuma jogar na sombra, no Oriente são valorizadas. E lá eles jogam na sombra o que para nós é valorizado. E eu estou falando de Ocidente e Oriente, mas a gente pode falar da cultura de cada país, de cada povo, de cada etnia, de cada comunidade, né? Então, a sombra vai variar conforme essas regras implícitas que a gente vai travando contato com elas desde criança, né? E é por aí a gente vai filtrando o que a gente deixa na personalidade, o que a gente joga para a sombra. Então, varia conforme a cultura, conforme o meio ambiente, conforme a educação, etc. Ok? Então, não necessariamente a sombra guarda coisa ruim, coisa negativa. Há um rico potencial escondido na sombra. E dentre esse rico potencial, nós temos na sombra valores, talentos, insights, impulsos criativos e muita coisa. A palavra tesouro é uma palavra usada pelo Jung. Diz que a sombra guarda um tesouro. Ok? Esse livro, Ao Encontro da Sombra, é um livro muito bom. Se vocês não conhecem, recomendo que conheçam. Ele é um apanhado de artigos de vários autores sobre o conceito junguiano de sombra. Zweig e Abrams são os coordenadores da obra. E é deles essa frase aqui. Todos os sentimentos e capacidades que são rejeitados pelo ego e exilados na sombra contribuem para o poder oculto do lado escuro da natureza humana. No entanto, nem todos eles são aquilo que se considera traços negativos. Então, é o que eu já tinha falado, eu só trouxe alguém mais importante para confirmar o que eu tinha falado aqui, né? De novo aqui, Titio Jung. De um modo geral, a sombra é simplesmente vulgar, primitiva, inadequada e incômoda. Mas ela não é má, não é de uma malignidade absoluta. Ela contém qualidades infantis e primitivas que, de algum modo, poderiam vivificar e embelezar a existência humana. Então, quando ele está falando de primitivo aqui, ele não está colocando primitivo como sinônimo de ruim, de negativo. Não, só subdesenvolvido, não desenvolvido, né? Imaturo mesmo. Isso foi do livro Psicologia e Religião. Ok. Fiz essa revisão de conceitos junguianos. Agora vamos falar um pouco de conceitos de música, para que a gente possa depois combinar uma coisa com a outra, tá?
Então, vou agora dar para vocês algumas informações mais técnicas, mais teóricas, sem procurando não aprofundar muito, para não tornar isso uma fala muito chata, estéril. Tá? Então, primeiro, o que é música? Existem diversas definições, cada autor tenta definir da sua melhor maneira, mas essa frase aqui é uma das que eu mais gosto. Não sei o autor, isso é uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, e ela é bem completa. Diz o seguinte: a música é a organização consciente dos sons dentro de um certo espaço de tempo. Vamos entender. Espaço de tempo é o que delimita a obra artística. Assim como para o pintor, a tela é o limite, dentro daquela tela ele vai combinar traços, linhas, cores, luz e sombra, ele vai organizar os elementos visuais dentro da tela. Para nós, para a música, a tela é o tempo. Então, a gente tem um espaço de tempo e ali a gente vai organizar os sons. Digamos, eu tenho 3 minutos. Então, dentro desses 3 minutos, eu vou fazer sons e organizá-los. Ok. Mas ainda não é música, se for apenas isso, porque eu posso ter sons organizados que não são música. Por exemplo, você já viu na internet um cara que faz umas batucadas assim na máquina de lavar? A máquina de lavar está sacudindo e fazendo tunk, tic, tunk, tunk, tic, tunk, né? É um som organizado. Mas eu tenho certeza que a pessoa que inventou a máquina de lavar, a pessoa que fabricou aquela máquina de lavar, não estava com intenção de compor uma música. Então, aquele som estava organizado, mas não foi consciente. O que transforma um som organizado em arte, em música, é a consciência. É a consciência que é quem tem os atributos da lógica, da razão, né? Da diferenciação. Então, se essa organização for consciente e organizada dentro de um espaço-tempo, aí sim nós podemos dizer que é uma música. Se eu gravo o som de um trem passando, é um som organizado, mas não é música. Eu gravo, pego 10 segundos desse som e coloco dentro da minha música, dentro da minha organização sonora, agora é música. Eu transformei aquilo através de um ato consciente e artístico. Okay? Então, eu gosto muito dessa definição porque ela é bem ampla. Ela não está falando que a música é aquilo que combina a nota musical, aquilo que tem acorde, aquilo que tem instrumentos musicais. Não, ela é uma organização de som. Isso deixa bem amplo. E lá no curso de música para psicólogos, a gente mostra muitos exemplos práticos disso, de músicas do mundo todo, de várias culturas, que fogem totalmente aos padrões do que a gente está acostumado a entender como música. E é música. Ok, mas a música é feita de sons. O que é som? Som é vibração. Tudo o que vibra está gerando som. E tudo que vibra tem uma frequência. A frequência é a velocidade da vibração. Uma corda de violão que está vibrando 440 vezes por segundo, ela vai e volta 440 vezes em 1 segundo, ela tem uma frequência de 440 Hz, e convencionou-se chamar essa frequência de nota Lá. Okay. Agora, toda vibração é som, não apenas da corda do violão. E não apenas a vibração do ar, que é o que a gente mais está habituado a reconhecer como som. Se for uma vibração da água, debaixo da piscina ou do mar, você também ouve som. Só que ele chega diferente, mais devagar, né? Mais abafado. Mas é som também. Aqueles filmes antigos que o índio deita no chão, encosta o ouvido na terra e descobre que está chegando os cavalos, ele está vendo a vibração do solo, vibração da terra. É som também. Mas existem 2 tipos de frequência, a frequência regular e a frequência irregular. Então, a frequência regular é aquela constante, 440 Hz, por exemplo. Todo segundo vai ter 440 vibrações, então vai ser esse som aqui. Agora, e esse som aqui? Isso não é uma nota musical, é um som, mas a frequência dele é irregular.
Ele pode, a cada segundo, ter uma quantidade diferente de vibrações. O carro que está passando, o cachorro que está latindo, eu que estou falando, tudo isso são sons de frequência irregular. Regular, nota musical. Irregular, qualquer barulho. Ambos são usados em música. Tá? E outro conceito importante é que nós estamos imersos, mergulhados no som. E já foi comprovado que é impossível o silêncio absoluto. Não existe o silêncio absoluto. Foi criado uma câmara hermeticamente fechada, com um revestimento nas paredes para não ter reverberação, quer dizer, o som não bater e voltar, né? E chama câmara anecoica, sem eco. E a pessoa entrou ali, fechou a porta para ouvir o silêncio absoluto. E, em vez de ouvir o silêncio absoluto, ela começou a ouvir as batidas do coração dela, a respiração dela, a mão dela passando na roupa e até o sangue correndo nas veias. Principalmente o sangue que passa aqui perto dos tímpanos. Então, mesmo que você esteja no espaço sideral, sem capacete e esteja vivo, que já é impossível, você não vai ouvir som, porque também é impossível. Você ouvir o silêncio, você não vai ouvir o silêncio. Ok? Então, nós o tempo todo estamos imersos em som. O que é que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? É que se nós estamos falando de influência da música, o valor psicológico que a música pode ter na vida da gente, nós estamos falando de som. Não apenas daquela música organizada, bonitinha, que toca no rádio. Qualquer som está nos influenciando. Se eu estou no meio de um trânsito fechado, um monte de gente buzinando, ou se eu estou na floresta ouvindo o vento balançar as folhas das árvores, eu estou sendo influenciado psicologicamente por esses sons. Ok, o som pode ser classificado de algumas maneiras. Eu vou falar de 4 aqui, vou falar também sem aprofundar muito tecnicamente, porque a gente vai ver isso em relação à sombra. Primeiro parâmetro, primeira forma de classificar o som é a altura do som, som grave e som agudo. Som agudo é aquilo que a gente costuma conhecer como som fininho, né? E o som grave é aquele som que a gente costuma chamar de grosso. Ok? Esse parâmetro do som é o que define qual é a nota musical. A nota musical pode ser mais aguda ou mais grave, né? Assim por diante. Ok? Se tiver alguma pergunta, pode ir passando, tá? Porque agora eu estou entrando numa coisa mais técnica, e coisa que eu sei que a maioria de vocês não deve ter visto ainda, né? Sobre Jung era mais tranquilo, mas falando de música, é novidade para muita gente, né? Provavelmente. Intensidade é um outro parâmetro importante. O som forte e o som fraco. É o que a gente, na linguagem popular, chama de alto e baixo, né? Fala baixo, na verdade, você está pedindo para a pessoa falar fraco. Né? Ou aumenta o som, você não tá, fortalece o som. Então, esses são os nomes técnicos, som forte ou som fraco. Por que a gente não chama de alto e baixo? Porque alto e baixo é altura, é agudo e grave. Tecnicamente, alto é som agudo e baixo é som grave, tá? Ok. Então, som forte, som fraco, cada um deles também atinge a nossa psique de maneira diferente. Duração do som. O som pode ser longo ou pode ser curto. Definição óbvia, né? Som longo é o som demorado. E o som curto é o som curto. Combinando durações de sons, a gente faz músicas, né? Cada som que você coloca ali vai ter uma duração diferente. E aqui embaixo eu coloquei também o conceito de compassos, que são... Bom, duração é tudo que tem a ver com tempo dentro da música, né? Compassos são medidas de tempo dentro da música. Então, existem compassos de 2 tempos, de 3 tempos e 4 tempos. Rapidamente, também, uns exemplos aqui para vocês entenderem. Binário é o que faz 1, 2, 1, 2.
3 tempos vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terezinha de Jesus, numa queda foi ao chão. E quaternário tem 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Cada uma dessas organizações de tempo, cada um desses tipos de compasso, vai gerar estilos musicais diferentes e vão causar efeitos diferentes na psique. Timbre é um outro parâmetro muito importante, que é a característica individual de cada fonte sonora. E a melhor maneira de explicar ele é dizer o seguinte: imagina uma flauta tocando uma altura dó, uma intensidade forte, uma duração curta. Então temos aí um dó forte, curto, na flauta. Aí você pega um violão e toca o mesmo dó com a mesma intensidade forte, com a mesma duração curta. De olho fechado, você sabe dizer qualquer flauta, qualquer violão, não é? Apesar de que é a mesma nota, com os mesmos parâmetros, qual é a diferença? Essa diferença é o timbre. Então, timbre é isso, é a marca de cada fonte sonora. Tá? Cada pessoa tem um timbre diferente de voz. Pessoas da mesma família, por motivos genéticos, têm vozes parecidas. Mas não existem 2 timbres iguais, igual a impressão digital. Okay? Parâmetros do som são esses 4 que eu queria falar hoje. Agora vamos falar dos elementos da composição. Uma obra musical, ela é feita basicamente por esses 3 elementos: o ritmo, a melodia e a harmonia. O ritmo, então, tem tudo a ver com parâmetro de duração, tudo a ver com tempo. É a condução da música, né? Acentuação, o tempo que é forte, o tempo que é fraco, que é o que distingue o binário do ternário do quaternário, é onde está o tempo forte, é sempre o primeiro. Então, isso tudo vai servindo de referência. A referência é como se fosse, você vai fazer um desenho no papel e o papel é quadriculado. O quadriculado é a referência para você saber fazer o desenho proporcional, né? Na música, a referência é o ritmo. Então, através do ritmo, por exemplo, uma banda tocando, sabe, consegue tocar juntos. Eles conseguem, por exemplo, no meio da música, parar e depois voltar, todos juntinhos. Como é que eles conseguem voltar juntinhos? É porque eles ficam contando os tempos. Eles ficam usando o ritmo como referência. E agora uma informação muito legal. O ritmo é a parte da música que atinge diretamente o cérebro reptiliano. Vocês devem conhecer a teoria do cérebro trino, né? O nosso cérebro tem 3 partes principais. O cérebro reptiliano é o mais primário, é o cérebro dos instintos, né? A melodia é uma nota depois da outra. Isso é uma melodia. Normalmente, a melodia é feita pelo instrumento solista, né? Aquele solo de guitarra no meio da música, para fazer a melodia, ou pela voz do cantor. E é o que a gente mais facilmente memoriza. Quando a gente lembra de uma música, começa a assobiar uma música, a gente está assobiando a melodia, está lembrando da melodia. E a melodia, ela atinge o nosso sistema límbico, que é a parte do cérebro onde processam-se as emoções. E a harmonia? A harmonia são os grupos de notas, aqueles grupos de notas que a gente vai botando um grupo depois de outro grupo para acompanhar a melodia. Então, por exemplo, aqui. A minha voz está fazendo a melodia, mas o violão está fazendo acordes de acompanhamento. Então, o violão está fazendo harmonia. E a harmonia é uma coisa mais complexa. A gente está falando de
várias notas juntas, que tem que se combinar de uma maneira certa para poder criar aquele acompanhamento ideal para aquela melodia. A gente está pensando em qual acorde bota depois de qual acorde. Então, tudo isso é muito mais racional, mais lógico. É a parte mais matemática da música. Portanto, é a parte da música que aciona o nosso neocórtex, a parte mais evoluída do cérebro humano. Ok? Uma pergunta que aí, gente, parâmetros do som, elementos da composição, são as coisas mais teóricas que eu queria trazer aqui da música. Tudo bem? Posso ir em frente? Não estou vendo nada no chat, depois tentarei ver. Então, vamos falar agora da sombra e a música. Como que essas duas coisas se relacionam? Bom, o uso dos elementos sonoros causa efeitos emocionais. A música que nós ouvimos nos afeta, mexe com os nossos complexos, mexe com o nosso estado de espírito. E quando eu falo música, os sons que nós ouvimos nos afetam, causam esses efeitos. E o estado psíquico do compositor influi na escolha dos elementos sonoros que ele vai organizar na música que ele está fazendo, que, por sua vez, vão causar efeitos emocionais nas pessoas. Então, é como se ele estivesse transmitindo o estado emocional dele para o ouvinte através da combinação sonora que ele fez. Ou seja, é outra via de mão dupla. A música influencia o ser humano e o ser humano cria a música que vai influenciar o ser humano. Como você estava cantando, né? O poeta e o amor, né? Andam Sim, juntos. andam juntos. E ele faz isso inconscientemente, né, o compositor. Ou na maioria das vezes, na maioria absoluta das vezes. A consciência entra através do estudo, né? Você aprende técnica, você sabe, um cara que faz música para cinema, por exemplo, ele sabe a emoção que ele quer causar no ouvinte, que ele vai usar aquilo. Mas, inevitavelmente, ele vai botar um pouquinho da alma dele. Né? Que usa alma no sentido psicológico, né? Psique, em grego, é alma, né? Vocês sabem disso. Então, ele está botando ali o conteúdo interno dele na criação dele. E aí, o Jung diz: a música expressa em sons o que as fantasias e visões exprimem em imagens visuais. Né? Olha que bacana, né? Então, a gente estuda muito na psicologia analítica a interpretação de sonhos, de uma maneira muito mais profunda até do que tinha sido estudado antes de Jung, sem desfazer em nada dos anteriores. Né? Eu detesto essa picuinha, essa competição que existe entre as abordagens da psicologia. Todas são boas, quanto mais você souber um pouquinho de cada, melhor. Depois escolha a sua, aprofunde-se na sua, mas conheça as outras. Né? Todas têm coisas boas. Então, eu estou esclarecendo que não estamos falando nada contra nenhuma abordagem, não. Estamos falando a favor de ninguém. Sem falar contra de ninguém. Então, a gente estuda muito a interpretação dos sonhos. A gente interpreta as imagens, os símbolos arquetípicos que surgem dentro dos sonhos. Mas a gente está falando de imagens. Mas e os sons do seu sonho? Estava tocando alguma música no seu sonho? Você estava conseguindo ouvir o som do rio que estava passando, o som daquela água que estava ali? Tinha som no seu sonho? E aí a gente pode extrapolar até mais do que isso. Quando você acordou hoje, qual foi a música que estava na sua cabeça? Se você acorda com uma música na cabeça que você estava ouvindo no dia anterior, tudo bem, o charuto é um charuto. Mas, se você acorda com uma música na cabeça que isso faz tempo que você não ouvia, e aquela música surgiu na sua cabeça do nada, vamos fazer uma análise? Por que essa música surgiu? Ok. Então, o músico cria os sons na mente antes de escrever ou tocar. Isso em qualquer obra. E não só na arte. Um arquiteto que vai desenhar uma casa, ele vai primeiro imaginar aquilo antes de botar no papel. O engenheiro também. Qualquer obra, qualquer coisa que você for fazer, a criança que senta na beira da praia e faz um castelo de areia, ela primeiro imagina aquilo.
Ela não vai fazer e ir descobrindo o castelo mental. Toda a criação humana nasce na mente primeiro, né? Então, essa frase aqui eu adoro, muito poética. A música é uma materialização da emoção. E é poética porque a música não é matéria, né? A gente estava usando uma metáfora da metáfora, né? Então, é muito bonita essa frase. Então, naturalmente, eu já falei isso, a consciência também participa. Claro, quando o compositor está criando uma obra, ou um artista está criando uma obra, a consciência participa, claro. Ele estudou aquilo, mesmo que ele não seja uma pessoa de profundo conhecimento musical, que traça todas as partituras, enfim. Não, pode ser um cara que toca violão, dois acordes, ele estudou para fazer aqueles dois acordes. Ele praticou muito para fazer aquilo. Então, a consciência está ali também. Mas, como nós vimos, ela é só um barquinho e o oceano do inconsciente manda muito mais na hora da obra. Né? Mesmo o compositor para cinema, ele está colocando a alma dele ali. A maior parte do conteúdo musical vem da parte desconhecida da psique. Agora que eu vi a hora, gente. Daqui a pouco não dá tempo de passar os 350 slides que eu trouxe. Essa frase aqui. Às vezes, a própria criatividade se confunde com conteúdos da memória. Memória esquecida e abandonada no inconsciente. Opa, sozinho aqui, cadê? Ou, colocando de outra forma, conteúdos da memória podem ser e são acessados inconscientemente e reaproveitados, rearranjados de forma criativa. Então, obviamente, quando eu faço uma música, eu estou usando todas as músicas que eu ouvi na minha vida. Isso não quer dizer que eu estou imitando ninguém, que eu estou copiando ninguém. Não, aquele é o material que eu tenho no meu inconsciente. Então, é a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. E a gente pode ir além, não é só o que eu ouvi a vida toda. São os arquétipos do inconsciente coletivo também. Tudo isso está sendo usado inconscientemente na hora da criação. Ok? Flávio, posso só fazer um comentário? Em relação a isso, né, da música e dessa relação até com os arquétipos, eu não sei, eu tenho a impressão até, né, dessa coisa da criação hoje em dia da música e da referência, né, que as pessoas vão pegando da anos 80, enfim, né, é uma fase assim que eu acho que foi 60, 70, muito forte de criação. E eu tenho a impressão, por exemplo, quando eu escuto álbuns do Pink Floyd, dando um exemplo, dá a impressão que são conteúdos que ultrapassam a época, assim, dá a impressão que é muito um resgate de um inconsciente coletivo, sabe? Esses grandes artistas, assim, que surgiram, por exemplo, Pink Floyd, Queen, que vão criando coisas e arranjos com ópera, e aí faz um rock. Então, e observar até que ponto a gente realmente está copiando, né, pegando referência, e o quanto também não é um resgate dessa coisa mais primitiva. E então é muito maluco, porque quando, né, a gente pensa em música e às vezes escuta um som, quanto aquilo é algo conhecido porque está copiando ou é até um resgate mesmo, né, do inconsciente. Muito boa observação. E é triste, porque isso está refletindo o atual inconsciente coletivo da humanidade inteira. Isso acontece no mundo todo, né? Hum. Tem estudos que mostram o quanto que a música tem empobrecido década a década. Em Uhum. todos os elementos da música. Tem cada vez menos harmonia, músicas com menos acordes, melodias que variam menos, ficam ali só aquelas duas, três notinhas, e o ritmo é que vai cada vez mais valorizado, justamente o que acessa o reptiliano, né? o instinto mais primitivo. Não é que a humanidade perdeu a capacidade de criar coisas mais elaboradas, né? É um retrato da época mesmo. Em qualquer estilo, em qualquer país, a gente tem notado isso.
É essa dúvida mesmo que eu queria, porque é essa impressão mesmo no sentido de ter mais recursos para fazer músicas, né, diferentes assim, e observar que a impressão é que antigamente tinham menos recursos, mas uma criatividade muito maior assim para a criação. E aí eu perguntei porque eu não sabia se era uma visão mais individual minha ou. Não, você está certo, é isso mesmo. E, e também, assim, quanto mais música pobre toca no mundo, menos as pessoas que estão chegando, os jovens, menos eles aprendem, menos os conteúdos eles absorvem para o inconsciente deles. Tem menos coisa para ser absorvida, né? E Uhum, aí, quando eles forem criar, eles vão criar coisas mais pobres também, né? Mas isso é muito cíclico, né? É muito aquela coisa do pêndulo, né? A humanidade vive passando por pêndulos em todas as coisas. Temos o pêndulo da extroversão, da introversão, né? Idade Média introvertida, o Renascimento extrovertido, e tantos outros pêndulos individuais e coletivos que nós vivemos, né? Então, eu acho que a música já passou outras vezes por períodos de pobreza, e eu acredito e tenho esperança de que brevemente pode ser daqui a algumas décadas, a gente volte a ter interesse popular pelas coisas mais elaboradas, mais ricas na arte como um uhum, todo, na pintura, na literatura, né? O cinema, cada vez mais tecnológico, cada vez com efeitos especiais mais legais, mas é sempre o mesmo roteiro, desde que o Campbell trouxe o conhecimento da jornada do herói, que sistematizou aquilo, e Hollywood determinou, só produzimos filme agora que isso vende. Então, a gente já sabe o que vai acontecer nos filmes. Ou seja, empobreceu. Em termos de roteiro, de história, empobreceu. E está aí cheio de remake também, porque as pessoas querem só ficar recriando em cima do mesmo, né? uhum. Sim, e só para complementar, é que a Lízia Maria ela falou uma coisa muito interessante também. O uso de drogas influencia também a composição de muitos músicos da época citada, não? E complementando até o que ela disse, essa questão, né, da droga, daquilo que é psicodélico também, né, talvez, não sei, mas é uma dúvida dela. Olha, eu não tinha pensado na relação das drogas com essa questão do pêndulo, da enriquecimento e empobrecimento da arte. Mas eu posso te dizer que as drogas elas têm um efeito de aumentar a criatividade, porque elas liberam mais os conteúdos inconscientes, né? Elas meio que dão um chega para lá na consciência e você fica mais solto para criar, né? Por outro lado, a longo prazo, médio e longo prazo, elas vão embotando e vão tirando essa capacidade, né? Então isso não dura muito, né? Mas tá interessante, valeria um estudo para fazer um paralelo entre o uso das drogas. Eu não sei nem se realmente podemos afirmar que se usava mais naquela época. Acho que sempre se usou e não só no meio artístico, né? Mas seria interessante fazer um estudo se tem alguma relação disso com esse vai e vem da criatividade no inconsciente coletivo. Legal, gente. Vocês estão trazendo uns pontos muito interessantes, viu? Mas vamos em frente? Então, vamos lá. Então, sim, ela agradeceu. Né? Vamos agora associar os parâmetros do som com essas questões mais psicológicas. Os sons graves, aqueles mais grossos, né, são mais facilmente percebidos no útero, porque no útero você está dentro de líquido, os sons chegam mais abafados. Não sei se vocês sabem, mas a audição é o primeiro dos 5 sentidos a ser formado no feto. Então, os primeiros estímulos que o feto recebe são auditivos, são sons. E o grave é percebido desde o início, né? O primeiro parâmetro que é ouvido é o grave. Eu botei uma imagem de um navio aí, só porque o navio tem aquela sirene, né? Bem grave, né? Então, desde cedo, nós costumamos associar sons graves à tranquilidade,
conforto e segurança. Mas também a seriedade e a autoridade. E aqui a gente traz um outro conceito junguiano, que são os pares de opostos. Tudo tem dois lados. Então, tudo que a gente falar pode ser ficar atento, ter consciência dos dois lados para não ficarmos unilaterais. Jung disse que patologia é unilateralidade. Então, a gente tem que ter consciência dos dois lados para poder achar o equilíbrio. Se você não tiver consciência, você acaba unilateralizando e patologizando, né? Então, temos que ver, os sons graves podem trazer tranquilidade, conforto e segurança, mas também podem ser uma coisa de autoridade, né? E os sons agudos, aqueles sons fininhos, botou uma imagem do passarinho, que o pio do passarinho é bem agudinho, né? Eles costumam provocar atenção, proatividade, tensão, mas também podem estimular estresse, ansiedade e imposição. Então, só com esse primeiro parâmetro já dá para desdobrar de várias formas diferentes, né? Uma pessoa que gosta muito de sons mais agudos, cantoras que cantam bem agudo, ou músicas bem estridentes, o que é que ela está desenvolvendo? O que é que ela está demonstrando ali? Ela está mais ligada no estresse, ou na proatividade, ou se for grave, está mais ligada numa coisa mais séria, ou ela está buscando um conforto, né? No parâmetro da intensidade, sons fortes são geralmente associados a gritos. Gritos são sons fortes. Gritar é colocar a sua voz forte. Então, eles podem servir para extravasar raiva, dor, revolta, mas também alegria, celebração, expansão, né? Você vê, pensando em músicas que usam sons mais fortes, você pensa no thrash metal, algumas músicas assim do rock mais pesado, né? Que geralmente tem muito a ver com revolta, mas também você encontra isso no carnaval carioca, nas escolas de samba, aquela bateria com centenas de pessoas que alcançam muitos decibéis, né? É alegria, celebração. Os sons fracos, eles se prestam melhor a músicas de meditação e relaxamento, no consenso geral, né? O consenso geral é um padrão, mas não necessariamente absoluto. Nenhum padrão é absoluto, né? Então, se prestam muito à transmissão de carinho, de aconchego, né? Uma pessoa sussurrando no ouvido da outra. Temas para reflexão e similares. É comum uma música que está tocada mais fraquinha, mais levinha, tenha uma letra, se for uma música com letra, com temas mais reflexivos. Mas também pode estar significando desinteresse e apatia. E a duração? Quando uma música tem muitas notas e acordes longos, ela fica uma música lenta. Lógico, quanto mais longas as notas, tudo lento, porque está tudo longo, né? Então, essas músicas com notas mais longas, que ficam mais lentas, elas refletem momentos íntimos tranquilos, talvez tristes, e certamente introvertidos, porque quando a gente faz o movimento da introversão, independente do nosso tipo psicológico, né? Todo mundo, vocês sabem, são predominâncias, né? O introvertido também tem extroversão, o extrovertido também tem introversão. Então, quando nós fazemos movimentos de introversão, a gente tende a ficar mais lento, agir de forma mais lenta, né? E o contrário, se você faz música com notas e acordes curtos, a música fica rápida. E aí, isso denota uma extroversão na alegria, uma agitação, uma expressão infantil. Ok? O timbre, aquela cor do som, né?
ele já é mais subjetivo, ele agrega a experiência pessoal a aspectos mais subjetivos. E ele tem muito a ver com o tipo de instrumento usado. O instrumento que o compositor escolhe para colocar na música dele, ou você gosta de ouvir mais música que tem tal instrumento, né? Se é instrumento de corda, ou de sopro, ou de percussão, né? Cordas como violão ou violino, sopros como flauta, sax, percussão como bateria, pandeiro. E essa experiência pessoal vai te associar a ao tipo de timbre conforme o meio onde você cresceu e a educação que você recebeu. Ok? Por exemplo, o instrumento mais usado na região onde você passou a infância e a juventude. Aquele que um parente tocava em casa e nos eventos familiares. Você desenvolve uma ligação maior com aquele tipo de timbre. E aí vai usar aquilo na sua criação ou vai gostar mais de músicas que usem aquilo. Tá pensando? Então, por exemplo, instrumentos de sopro, como trompete, saxofone, etc., possuem um som mais quente. Tá, entre aspas, porque quando a gente tenta definir timbres, a gente acaba falando de forma metafórica. Tá? Então, o som mais quente é aquela coisa mais calorosa. Não tem como fugir de adjetivos subjetivos. Um instrumento de cordas, como violão, violino, geralmente mais envolventes, mais acolhedores. Instrumentos de percussão são mais secos, mais primitivos, trabalham mais com ritmo, né? Levam mais para a dança, que é sinestésico. Há uma infinidade de outros conceitos musicais inconscientemente associados pelas pessoas às suas experiências individuais e coletivas, ao meio ambiente familiar em que cresceram, aos bons e maus momentos que viveram enquanto submetidos à audição de obras com aquelas características, que passam a funcionar na psique como âncoras auditivas. Então, é o caso daquela pessoa que tinha uma música tocando no momento em que ela vivenciou um trauma, lá na infância. Aí hoje ela ouve aquela música e ela não sabe por que ela fica triste, ela fica tensa, fica estressada, fica com medo. E não consegue entender por quê. Porque a música que tocou lá no passado foi absorvida só pelo inconsciente. A consciência não tomou, não, a consciência não tomou consciência, não tomou conhecimento, né? E o inconsciente guarda aquilo e aquilo vai continuar latejando para o resto da vida ou até que seja tratado. O compositor, então, ele escolhe o material da sua obra conforme o gênero que ele deseja. Claro, você quer fazer um samba, você vai usar cavaquinho, vai usar pandeiro, vai usar surdo. Mas assim, ele acaba realizando essa escolha conforme o seu desejo de expressar sentimentos. Por que você quer fazer um samba? Por que você vai fazer um samba tradicional com cavaquinho? Não vai fazer um samba com piano e violino? E isso vai estar intimamente ligado às suas vivências pessoais, sejam positivas ou negativas. Agora vamos fazer associações com os elementos da composição, melodia, ritmo e harmonia. Agora é bem interessante. Se o compositor ele tem mais impulsos instintivos e básicos, e não estão falando de nada negativo aqui, tá, gente? Ele tem impulsos mais instintivos e básicos, a tendência maior é que ele use maior quantidade de elementos rítmicos, padrões repetitivos e apelo ao movimento. Músicas mais dançantes. E, para não ficar falando só do compositor, o ouvinte também, que gosta de mais música dançante, é aquele que vai estar valorizando mais os seus impulsos instintivos e básicos, né? E também, todo mundo tem tudo, né? Nós temos os três cérebros, então nós temos os três afetos que esses elementos musicais trazem para a gente. Então, qual que está predominando não necessariamente é sempre, é naquele momento que o cara está compondo, naquele momento que você está ouvindo, né? Agora, se esse compositor tem um vasto conteúdo emocional inconsciente,
ele vai dar mais atenção à melodia. Os acordes vão ser mais simples, vai ser um acompanhamento mais simplificado. E o ritmo vai ser apenas consequência daquilo, né? Eu não estou deve estar imaginando artistas que se enquadram em cada um desses estilos, né? Flávio, Oi. não querendo interromper, já interrompendo, né? Eu vi uma entrevista de um rapaz onde ele pegava as melodias de bossa nova, de MPB, e transformou essas músicas com letras de funk. Aqui a gente não está nem, né, nem apoiando nem um lado nem o outro, mas vou dizer da experiência que eu tive. Ocasionou uma certa perturbação, porque as coisas não se conversavam. E na entrevista as pessoas estavam assim, super de acordo, né, com esse tipo de mistura, mas isso causa algo diferente na nossa mente também, né? Isso vai causar efeitos diferentes em cada pessoa. Podemos estatisticamente ver qual é o padrão maior, né? O estranhamento vai ser talvez bem geral, mas as pessoas podem gostar desse estranhamento também, né? Uhum. O que eu posso dizer é que a bossa nova é uma música bastante racional, tem muita harmonia complexa, mas tem também uma melodia rica. O ritmo aqui não é tão explorado, é mais ou menos o mesmo ritmo de sempre. Apesar de ele ter vindo do samba, o ritmo é muito leve ali, né? E quando você coloca, mistura... Eu tenho aquele grupo também, o Bossa Cuca Nova, que mistura com técnico, a Bossa Nova com o técnico. Eu acho interessante, criativo, e puxa mais para o ritmo, claro, mas não chega a causar um estranhamento tão forte quanto o funk. Eu não conheço essa experiência que você está falando da bossa nova misturada com funk. E aí tem outra coisa, a letra. Vocês viram que eu falei de melodia, harmonia e ritmo, não falei de letra. Porque a letra, tecnicamente, não é música. É poesia, é literatura, que a música pegou emprestado e encaixou ali dentro, né? É outra arte. Ela vai para o cognitivo, está ali, está usando palavras, está dizendo alguma coisa clara. Você não está apenas causando um efeito com som. Tá também, mas além disso, você está dizendo algo para a pessoa, né? Isso, você está falando de funk, que coisas são essas que estão sendo ditas, né? Aí o estranhamento começa a ficar cada vez maior, porque o contraste é grande. E às vezes é uma jogada comercial também, você choca as pessoas com contrastes, isso chama atenção, né? E aí as pessoas vão atrás, vão querer ouvir. Eu vou pesquisar. Posso detestar, mas eu vou ser mais um cara lá dando visualização para eles. Na verdade, eu nem anotei, porque na hora eu fiquei tão confusa, porque eu vinha, foi muito engraçado, porque eu escutando a melodia, ele estava no violão, né? E eu escutando o violão e só vinha a letra da música original. Eu não por isso que eu estou te falando, ocasionou um estranhamento muito grande por conta de eu não conseguir assimilar o que estava sendo dito na letra. Eu só conseguia escutar a letra na melodia. Nossa, foi muito doido. Eu não anotei o nome dele porque eu fiquei tão confusa na hora. Agora, imagina que você está no consultório, chega seu paciente, e você querendo conhecer ele um pouco mais, fala assim para ele, que tipo de música você gosta? Aí ele te traz uma música dessa. O que é que você vai... Aí ele vai ter que me tratar, ao invés de eu tratar ele. Mas isso é muito interessante. Eu costumo, na primeira ou segunda sessão de um paciente novo, eu já perguntar qual é o gosto musical dele, para saber se ele gosta mais de harmonia, melodia ou ritmo. Não é nenhum teste de personalidade validado, não, mas é um bom ponto de partida para você conhecer a pessoa, né? Perfeito. Obrigada. Ok. De nada, Valéria. Bom, faltou só falar esse, né? Se o compositor está projetando conteúdos mais intelectuais e racionais ali na criação, vai ser uma música com mais harmonia, com uma estrutura harmônica maior, mais complexa, com mais acordes e acordes mais complicados, né?
e ele vai dar menos atenção à linha melódica e às características rítmicas. Eu poderia dizer que o sonho inconsciente de todo compositor é fazer uma música que seja muito boa nos três elementos. Ótima harmonia, ótima melodia, ótimo ritmo, né? E se conseguir, ou talvez os poucos que talvez tenham conseguido isso através da história, são os que ficaram, que permanecem mais na história, porque eles conseguem atingir um número maior de pessoas. Pessoas que são atingidas pelo emocional, pelo racional, pelo físico. Né? Então, Uma para a gente... experiência, Oi, pode falar. uma experiência de quando eu vou em shows de artistas que eu gosto, né? E aí parece que eu entro em transe, assim, né? E os meus amigos me cutucam, assim, nossa, você tá bem? Tá tudo bem? Mas é que eu tô tão envolvida ali, né? Você fica tão envolvida. Acho legal. A música pode ser usada para o mal também como instrumento de persuasão. É. Exatamente. Uma pessoa no trânsito, enfim. Então, olha aqui. A influência da sombra no processo de composição musical é significativa e importante, porque é muito forte, poderosa e inevitável. É inevitável que a sombra vá participar do seu processo de composição. Impossível criar uma obra musical sem que o inconsciente sombrio da sombra, claro, né? Dite e mova a inspiração, mesmo quando há, em maior ou menor intensidade, a participação da consciência. A influência da sombra no processo de composição musical é também natural. Acontece com todo mundo, com os músicos e com os não. Essa projeção é um mecanismo regulador da psique que ocorre o tempo todo e das mais variadas formas. E é desejável e é útil, porque nos traz a possibilidade de aproveitar esse processo na clínica, no consultório. Porque isso favorece o autoconhecimento e favorece a integração da sombra da consciência. Parte dela, óbvio. A gente sabe que a gente nunca integra tudo. Mas, através desse conhecimento, a gente pode trabalhar com a integração da sombra em nós e no nosso paciente. Auxilia o terapeuta na avaliação do seu paciente, como eu falei agora há pouco, que eu pergunto já nas primeiras sessões. É um universo muito interessante a ser explorado. Aqui acabou o tema, propriamente dito, né? Por isso, aqui está o que eu prometi para vocês no começo. Quem quiser pode baixar gratuitamente esse e-book degustando o curso Música para Psicólogos. É um e-book interativo, cheio de links, e vocês vão ter uma ideia do que a gente ensina lá, né? A gente pega esse tudo que falei hoje e aprofunda muito. Tem muitas outras coisas que a gente fala também, auxiliando as pessoas a desenvolverem a escuta, que é a principal ferramenta de um terapeuta, né? E também desenvolver a fala, porque a gente, na faculdade, aprende muito o que dizer, mas a gente não presta sempre atenção em como dizer, com que voz, como é que está o som da sua voz na hora que você fala, né? Então, é importante conhecermos bem os efeitos do som em cada elemento. Para isso, temos que conhecer bem cada elemento do som. É isso que o nosso curso faz. Mas eu não estou aqui para fazer propaganda do curso, não. Estou dando para vocês de presente esse book, que já traz muita informação, é bem legal. E aqui embaixo estão as minhas redes, Flávio Fonseca Psi, em todas elas, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tá? Ficarei muito feliz se vocês seguirem lá. Bom, acabou a apresentação aqui. Agora estou à disposição de vocês. Deixa eu dar uma olhada no chat. Uau, não vou conseguir ler tudo. Alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, fique à vontade. Bom, antes então, enquanto vocês pensam em perguntas, deixa eu tocar mais uma música para fechar o conteúdo.
É uma música minha também, porque é o seguinte, a gente estuda, a gente assiste aula, assiste palestra, lê, aprende um monte de coisa, e não adianta nada a gente querer guardar isso só para a gente, para os outros. E, mesmo que a gente não faça isso conscientemente, a gente faz inconscientemente. A gente leva para os outros aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está absorvendo, né? Então, é isso que a música fala. Onde quer que a gente vá, a gente está levando o que nós temos dentro de nós. Peraí, deixa eu apertar o botão aqui para o som ficar melhor. Vou viajar, voar sobre o mar, eu vou passear, levando meu coração, e então vou amar, onde quer que eu vá, vou levar minha voz, porque nós somos feitos de som, é tão bom, vou tocar, vou cantar, o meu amor, onde quer que eu vá. Vou viajar, voar sobre o mar, eu vou passear, levando meu coração, e então vou amar, onde quer que eu vá, vou levar minha voz, porque nós somos feitos de som, é tão bom, vou tocar, vou cantar, o meu amor, onde quer que eu vá. Obrigado. Então, Muito Que bom. presente! Olha, já tem perguntas aqui, já tem gente perguntando se você tem música gravada, tem gente dando parabéns pela palestra, pela composição, pelo trabalho. muitos discos gravados. Alguma coisa está no Spotify, tem uma distribuidora dos discos, e eles estão distribuindo agora nas plataformas digitais, mas eu não tenho acompanhado muito esse processo, não. Teve uma época da minha música, da minha vida, em que eu era mais músico, né? A música financiou o meu mergulho na área da psicoterapia, e hoje é o contrário, né? O meu trabalho na psicoterapia financia meu hobby na música. Mas vocês podem encontrar no meu canal do YouTube, tem vários vídeos lá em que eu toco, eu falo alguma coisa de 1 minuto e toco uma música. E é isso. Vão no meu canal do YouTube, conheçam lá, sigam os 3C, né? Como é que é? Curta, comente e compartilhe. Vou colocar aqui para o pessoal o link do seu canal. Já fica mais legal. fácil. Vou achar Ótimo. aqui, já passo. Eu posso colocar também, e vou colocar para vocês. Cadê? Aqui, eu vou colocar o link do e-book para vocês baixarem, tá? E Muito obrigada. de nada. O canal no YouTube. Deixa eu ver aqui. Eu já peguei aqui. Já pegou? Você foi mais rápido que eu? Peguei. Aqui. Mas você botou o nome
Tem esse nome aqui Ah, o na seu ainda tá. Você vai mandar um curtinho, então. Isso, é Flávio Fonseca Psi, vai direto. Tá. Legal. É isso. Flávio, dá tempo de você responder uma pergunta, duas perguntas aqui? Claro, você falou que era até as 3 horas da manhã. Se o pessoal tiver disponibilidade, a gente está aqui. Ó, a Giovana, ela disse: Estou com uma dúvida. Você havia comentado da relação entre sonho e música. E me lembrei de um livro que li que falava sobre o Paul McCartney, que sonhou e compôs a letra Yesterday. Gostaria de saber um pouco. Perdão, aqui eu abaixei. Gostaria de saber um pouco sobre esse fenômeno e da sua opinião sobre. Confesso que sou esse tipo de pessoa que sonha com letras e melodias, mas tenho zero conhecimento musical. Aí, em seguida, a Lísia falou, complementando. A propósito, a letra do Imagine, do John Lennon, está dentro do imaginário de todos nós, como integração deste conteúdo do inconsciente coletivo para a consciência de cada um. Na verdade, são duas perguntas, né? É porque ela deu uma complementada no comentário da Giovana. Vamos Foram conversar sobre essas. isso. É interessante. Tem vários casos na história de pessoas que resolveram problemas ou criaram coisas durante um sonho, né? Não sei se o Thomas Alva Edison, né, descobriu finalmente qual era o filamento que ia incandescer na lâmpada num sonho. Cientistas que descobriram fórmulas. E, enfim, tem vários casos, né? Isso não tem nem a ver só com música, com qualquer coisa. São conteúdos que você vai absorvendo, desculpe, depois eles se arrumam lá no inconsciente de uma forma, não é aleatória a palavra, eles não é uma coisa lógica, né? Eles vão se agrupando por algum tipo de afinidade, de sintonia, e vão formando essas coisas que brotam depois nos nossos sonhos. Você sabe que os nossos complexos são formados assim, né? Nós vamos absorvendo conteúdos, eles vão se agrupando por afinidade em torno de um arquétipo que tem a ver com aquilo, né? E aí vai criando um aglomerado, a palavra complexo vem disso, né? Igual a gente chama complexo arquitetônico, que são vários prédios que têm a mesma função, os nossos complexos também são isso, são aglomerados de conteúdos que têm a mesma função. E por isso o núcleo deles é um arquétipo. E quando a gente está dormindo, a consciência está desligada, eles vêm à tona mais facilmente, né? E o sonho por isso o sonho é uma das principais janelas para o inconsciente. Os complexos nos tomam várias vezes durante a vida, durante o dia até, e sempre seguindo esse mecanismo, né? Eles são vivos, eles são atuantes. O que está guardado no nosso inconsciente, e fechado e imóvel. Não, está vivo. Está o tempo todo pulsando, né? É vida. E é uma vida com todo o direito de viver, de existir, quanto os conteúdos da consciência. Né? Então, eles brotam muito mesmo, o tempo todo. Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta ou se eu estou fazendo um comentário em cima do tema, né? Não sei se quem perguntou quiser perguntar melhor, se eu respondi ou não. No instrumento violão também, quando você está aprendendo, muitas vezes você, pela visualização sonora, você não precisa nem da cifra, ela já está instintivamente dentro de você e você só faz o som, né? Sim. E quanto mais você tocar, mais isso vai acontecer. Você vai criando automatismos mecânicos, né? Mas automatismos auditivos também. Vai reconhecendo mais rápido as coisas, né? Tem uma das minhas reflexões que eu até queria falar aqui, que é assim, ó, quando aprendemos as regras para tocar um instrumento, não se fica pensando enquanto faz.
Tem que passear com as mãos, sentir o ritmo, levar e ser levado, como uma dança. O autoconhecimento nos convida para dançar. Perfeito, perfeito. Quando você aprende a dirigir um carro, você tem que prestar atenção em cada pedal, no retrovisor, né, na marcha. Depois que aquilo automatiza, aí você começa a apreciar a paisagem. Você consegue botar música para tocar enquanto está dirigindo, né? Então, você começa a fazer mais e melhor, porque vai virando um hábito. O inconsciente guarda muito os automatismos. Os automatismos são coisas que já não estão mais passando pela consciência, né? Não estamos mais pensando o que é que eu vou fazer agora. Você faz. A música, ela vai sair melhor se você tiver com ela automática. Por isso que se estuda tanto, né? Dizem que Mozart tocava 8 horas por dia, piano, não sei. O caminho da excelência, né, é esse. Desde que não seja em exagero. Tudo tem dois lados. Vamos evitar a unilateralidade. Não vira perfeccionismo, né? Fazer bem feito, excelência, não quer dizer que eu não posso fazer mal feito. Também posso fazer mal feito de vez em quando, dar uma risada, né? Flávio, Buscar aí a posso... totalidade, né? Oi, oi. Falaram juntas. Perdão. Pode falar, Jéssica. Perfeição, ele fala em buscar a totalidade, né? E isso, a gente não se torna perfeito, a gente se torna completo. Essa é a ideia do Jung, né? A individuação é se tornar completo e não se tornar perfeito, né? Flávio, posso fazer a última pergunta? Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Se em contexto clínico, se você trabalha de alguma forma com a música, como que funciona mais ou menos, se a resposta for sim? Eu uso a música na terapia e não como terapia, né? A música como Uhum. terapia é a musicoterapia, né? A música é a terapia. Mas a gente pode usar a música na terapia de diversas formas diferentes, é o que a gente ensina lá no curso. A gente ensina, por exemplo, a fazer essa avaliação do paciente pelo tipo de música que ele gosta. A gente pode pedir para ele trazer uma playlist das músicas que ele gosta, para a gente falar junto sobre aquelas músicas. Podemos falar sobre a letra, mas podemos falar da emoção que ele sente com aquela música, e por quê, que muitas vezes ele não sabe, a gente pode ajudar ele a descobrir por que ou tal música causa aquela sensação nele, né? E por aí vai, né? Ah, legal. Você pode ler o seu paciente, fazer uma análise dele, né? Da personalidade dele, dos problemas que ele tem também, conforme o tipo de música que ele traz. E você pode também fazer uma coisa mais ativa mesmo, pedir para ele trazer uma música, para ele, se ele tocar, pede para ele tocar uma música dentro do consultório, né? Qual é o problema, né? Ou então, se ele fala de uma música, você pode, na hora, ali no celular, buscar no Spotify, bota aquela música para tocar na sessão, para vocês sentirem a música na hora e falarem sobre a música, né? É parecido com o que a gente faz quando comenta um filme, quando comenta um livro, né? Ah, Você tem entendi. muito conteúdo assim no gosto da pessoa, né? Uhum. Legal. Não, é uma forma muito legal de integrar, né? Porque às vezes a gente tem uns modelos em contexto clínico um pouco, né? Às vezes um pouco mais engessado, né? Que exclui Sim. algumas perspectivas, e é muito interessante esse lado também, né? Bom, e tem uma coisa também, enquanto está na faculdade, tem que se submeter aos modelos engessados. Uhum. Tem, né? Porque você precisa aprender bem a base, né? Sim. Depois que você está firme com aquilo, depois que você escolheu uma abordagem e está firme nela, aí você pode começar a agregar coisas de outros lugares e ficar mais à vontade, né? E aí aquela frase, depois que fechou a porta do consultório, você faz o que você quiser ali dentro, né? Ninguém vai ficar Uhum. falando assim, mas você é freudiano e está usando o conceito da Gestalt.
né? Não tem mais... Talvez só o superego fale alguma coisa, mas é a gente que entende, né? Não, mas é isso. Uma coisa interessante também é você prestar atenção no paciente, nos sons que ele está produzindo. É Uhum. normal você notar, por exemplo, se ele está tamborilando na mesa ou se está sacudindo a perna. Você vê que ele está ansioso de alguma forma. Mas você pode perceber o tom da voz dele, o tempo da fala dele, se ele está respirando muito entre as palavras ou não. Tudo que está relacionado com som, você vai desenvolvendo essa sua escuta, uma escuta ativa musical. Que Você vai ouvir a legal. música da voz do seu paciente, né? E vai cuidar da sua voz. Como eu falei, a gente não basta escolher as palavras certas, tem que saber o som da nossa voz, como a gente vai dizer essas palavras, né? Eu costumo dizer que a fala é um instrumento musical do terapeuta. Não precisa tocar instrumento nenhum. Para fazer musicoterapia, sim, tem que saber tocar alguma coisa, mas para você usar música na terapia, não. É Uhum. isso que eu estou falando. Você vai ouvir o seu paciente diferente, você vai falar com ele diferente, você vai valorizar de maneira diferente o gosto musical dele, a música que ele toca. Ele entra no consultório assobiando, por exemplo. Vamos falar de que música que ele está assobiando, o que que aquela música representa para ele, né? E por Uhum. aí vai. Ai, Aí que vai. demais. Muito legal, Flávio. Muito Obrigada. interessante. Nossa, obrigada mesmo pela contribuição. Maravilhoso. A Emily aqui falou no grupo, várias pessoas elogiando, ela falou maravilhosa sua apresentação, muito rica e com uma visão mais ampla sobre a música e o ser humano. Legal, Emily. A Emily, é a Emily Ventriglia, né? Isso, Ela isso. é aluna do nosso curso. Que bom que você está aqui, Emily. Seja bem-vinda. Ela apareceu aqui. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Para a gente finalizando, se alguém quiser falar. Flávio, não sei se quer falar mais alguma coisa. Bom, eu quero agradecer profundamente a oportunidade de passar esses momentos com vocês, momentos muito agradáveis em que pude falar coisas, assuntos que eu sou apaixonado e estou à disposição para contato de vocês. Podem entrar em contato comigo de qualquer forma, pelas redes, mensagem direta, tá? Foi um grande prazer conhecer vocês. Muito obrigado, cada um de vocês. Enfim, Flávia, a gente que agradece pela sua participação, por você ter aceitado vir aqui participar desse encontro, dessa troca. Muito É demais. obrigada. Demais. Nossa, só o pessoal está aqui falando super bem. Obrigada de verdade por ter cedido esse seu tempo, dividido conhecimento, a sua paixão. A gente está muito honrado e muito feliz com a sua participação aqui. obrigado. Sim, E eu estou saindo recarregada. maravilha. E eu espero que um dia eu possa passar em Taubaté e a gente se encontrar pessoalmente. Sim. Vamos adorar. Essa hora vai chegar. E só passando um aviso para o pessoal, gente, amanhã então tem palestra sobre sexualidade e a relação com a psicologia analítica, óbvio, e também sobre sintoma. Quem quiser pode dar tempo de se inscrever ainda pelo link. Qualquer coisa é só entrar em contato pelo Instagram ou pelo Facebook da Liga, tá bom? Gratidão, viu, pessoal? Tá top. Já começamos com o pé direito, viu? Começamos Ótimas mesmo. escolhas. Estou aqui virando junguiana já, porque foi muito envolvente. Agradeço também o convite do Inspiração, Flávio. inspiração. Nossa, demais, demais. E assim, trazendo temas bem diversos, né? Já só tivemos duas até agora, mas só pelo script lá já chamou bem a atenção. Então, eu sei o quanto é complexo, né? A gente conseguir pessoas que estejam disponíveis e realmente eu tenho que agradecer, assim, em meu nome, em nome do pessoal da universidade, que acho que tudo isso agrega tanto, né? Quando foi dito que não haveria ACC,
nesse termômetro a gente já vê o grau de interesse e de vontade realmente de acrescentar o nosso conteúdo. Então, gratidão por vocês que dispensaram aí uma última semaninha de férias, que a gente sabe o quanto é importante, né? E agradecer ao Flávio também, nossa, uma pessoa super receptiva, uma pessoa fantástica. Gratidão, viu? Obrigado. Pessoal, e olha, gente, vou dizer para vocês que muito desse trabalho a gente tem que agradecer demais a Letícia, que merece todo esse reconhecimento, viu? Maravilhosa. Imagina, gente. Obrigada, gente. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, Flávio. Obrigada de novo. Boa noite, obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Gedinho, você encerra ou eu encerro? Ou nós dois temos que encerrar?